Olá a todos, vamos para mais uma aula de análise e esse vídeo vai ser o primeiro vídeo de uma sequência onde o nosso grande objetivo é descrever o conjunto dos números reais. Então, para descrever o conjunto dos números reais, nós vamos colocar ele em categorias. O conjunto dos números reais ele é um corpo, então nós vamos aprender o que é um corpo, ele é ordenado e ele é completo. Então, para a aula de hoje, nós vamos focar em o que significa que o conjunto dos números reais é um corpo. Então, a ideia é que você tem duas operações, duas funções, uma que é chamada soma e a outra produto. Então, o que é uma soma de dois números reais? Você pega dois números reais e o resultado vai dar um número real. Produto, dois números reais, você associa a um número real. E essa função soma e essa função produto cumpre as seguintes condições. Nessa primeira condição, se você quiser somar, por exemplo, três números, x mais y mais z, você pode primeiro fazer x mais y, para depois fazer o y mais z, e o mesmo vale para o produto. Nesse caso, a gente diz que a propriedade se chama associatividade. Outra coisa é a comutatividade. X mais y é a mesma coisa que y mais x, assim como x vezes y é a mesma coisa que y vezes x. Isso é a propriedade da comutatividade. Terceira propriedade. Existem dois elementos, um que eu vou chamar de zero e outro que eu vou chamar de 1, onde eles são os elementos neutros da operação. Isso quer dizer o seguinte: o zero, nesse caso, é o elemento neutro da adição, ou seja, qualquer número somado por zero é o próprio número. E no caso da multiplicação, que eu vou chamar de 1, qualquer número multiplicado por 1, e aqui, perdão, é o próprio número, então é o próprio x. Além disso, para todo x número real, vai existir um elemento que eu vou chamar de menos x, de tal modo que se você fizer x mais esse elemento menos x, o resultado dá o zero, que é o nosso elemento neutro da adição. Assim como para todo x número real, onde x é diferente de zero, existe um elemento que eu vou chamar de x a menos 1, pertencente a E, e tal que ao fazer a multiplicação, o resultado dá 1. É o elemento inverso da multiplicação. E a sexta propriedade é a famosa distributividade. X vezes y mais z é a mesma coisa que x vezes y mais x vezes z. Então, com base nessas 6 regras, nós podemos definir todas as propriedades de operações entre números reais. E aí, uma das observações é: agora nós podemos definir o que é x menos y, ou seja, o que é subtrair dois números, é nada mais nada menos que você somar pelo elemento simétrico. E uma coisa que parece uma coisa óbvia, mas é algo que precisa ser justificado, é que x vezes zero é a mesma coisa que zero. Ou seja, o resultado x vezes zero dá zero. E por que isso é verdade? Bem, você tem aqui x vezes zero. Pela propriedade do número zero, zero é a mesma coisa que zero mais zero. Então eu faço aqui essa substituição. Acontece que, pela propriedade da distributividade, isso é a mesma coisa que x vezes zero mais x vezes zero, isso sendo igual a x vezes zero. E pela lei do corte, que é válido também nos números reais, mas aqui eu vou adaptar simplesmente dizendo que vou somar o simétrico dos dois lados, mas pela lei do corte, né, o que acontece? Eu posso pegar o elemento menos x vezes zero e somar aqui, e posso pegar de novo menos x vezes zero. Ou seja, esse menos aqui significa elemento simétrico. E aí esse cara some, e aí o que você acaba de concluir é que zero é igual a x vezes zero. Então o que é interessante é o seguinte, que quando você tem, por exemplo, o elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação, quando você faz a multiplicação de um número pelo elemento neutro da adição, que é o zero, você acaba gerando o próprio elemento neutro da adição, que é o zero, ou seja, x é zero a zero. Tem outras propriedades interessantes, que é, se x vezes y é igual a zero, então ou x é zero ou y é zero. Para justificar esse fato, vamos supor que x é diferente de zero, porque se x for zero, não tem o que provar. Então, ao supor que x é diferente de zero, nós vamos concluir que y tem que ser zero. Acontece que, pelo fato do x vezes y ser zero,
nós podemos multiplicar dos dois lados pelo x a menos 1. Então, multiplicando por x a menos 1 dos dois lados. O que acontece é que esses caras, ao realizar a multiplicação, vai dar 1. Nessa multiplicação, o resultado dá 0, porque qualquer número vezes 0 é 0. A gente acabou de provar isso. E aí nós vamos concluir que 1 vezes y é igual a 0. E isso implica dizer que o nosso y é 0. Outra propriedade que a gente consegue demonstrar é aquela famosa propriedade por que menos com menos é mais. Ou seja, por que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, para justificar esse fato, vamos pensar no seguinte. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Em particular, eu posso pensar no número menos 1. Lembrando que o menos 1 é aquele elemento simétrico em relação a 1. Só que o 0, por sua vez, você pode escrevê-lo como 1 mais o elemento menos 1. Isso é igual a 0. Logo, você pode fazer a distributividade. Então, vai ficar menos 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1. E isso tudo é igual a 0. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, 1 vezes qualquer número é o próprio número. E aí você tem esse cenário. Uma coisa que eu não expliquei, mas também fica como exercício, é dizer que o elemento simétrico da soma é único. Ou seja, para cada x vai existir um único elemento que eu vou chamar de menos x, de tal modo que essa soma dê 0. Dito isso, quando você tem um número mais um outro número dando 0, isso quer dizer que um é o simétrico do outro. Mas a gente sabe que o simétrico a menos 1 é o próprio 1. Isso nos permite concluir, aqui de baixo, que menos 1 multiplicado por menos 1 tem que ser 1. Então, isso explica por que menos com menos é mais. E para finalizar, se você tem, por exemplo, que x ao quadrado é igual a y ao quadrado, então necessariamente x é mais ou menos y. E a justificativa é a seguinte: se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, a gente sabe que x ao quadrado menos y ao quadrado é 0. Primeira coisa que nós sabemos. Só que, usando a propriedade de produtos notáveis, nós podemos escrever x ao quadrado menos y ao quadrado como x mais y multiplicado por x menos y. E aí esse produto dá 0. Acontece que se esse produto dá 0, isso significa o seguinte, que ou esse cara é 0, ou esse cara é 0. Então, nós temos dois cenários. Ou x mais y é 0, e isso implica dizer que x teria que ser igual a menos y, ou x menos y é igual a 0, o que implica dizer que x é igual a y. Então, quando você junta essas duas informações permitem concluir que x é mais ou menos y. Então, eu espero que tenha ficado claro. Esse é o primeiro passo da construção dos números reais, que é descrever o conjunto de números reais como um corpo. Nas próximas aulas, vamos descrever os outros adjetivos do corpo dos números reais. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.